O que aconteceu com as águas abertas masculinas do Brasil? Por que essa diferença tão grande entre as mulheres e homens nessa modalidade? Como chegamos até aqui e o que vem pela frente? Vamos analisar isso de forma crítica, fazer um levantamento e registros para indicar o que pode ser feito para sairmos dessa situação. Fique ligado, está começando o Coach Comenta. São pouquíssimas mesmo. São poucas modalidades esportivas do Brasil onde as mulheres são melhores do que os homens. Para ser mais exato, muito melhor. Dá para contar na mão, em uma mão. Além das águas abertas, o wrestling, o handebol feminino são muito melhores do que o time masculino. Ainda existem algumas modalidades como a ginástica, o pentatlo moderno, que são um pouco melhores. Mas as águas abertas, além dos resultados das mulheres serem melhores, elas sempre foram melhores. Mas por quê? O Brasil nunca deixou de estar nos Jogos Olímpicos na modalidade das águas abertas. Desde 2008, quando o esporte estreou na Olimpíada, são 5 edições olímpicas, todas com presença feminina, e em 4 delas, com 2 nadadoras. Os homens só aparecem 2 vezes, ou seja, o homem Alan do Carmo, que foi olímpico em Beijing 2008 e Rio 2016. Se as mulheres têm 2 medalhas, ouro de Ana Marcela em Tóquio 2020 e bronze de Poliana no Rio 2016, os homens passam longe disso. Para ser mais exato, a pior colocação de uma mulher brasileira em Olimpíadas, na prova dos 10 quilômetros, é 11º lugar. E é melhor que o melhor resultado do masculino, que é o 14º lugar do Alan do Carmo em 2008. As mulheres sempre foram melhores do que os homens nas competições internacionais de águas abertas do Brasil. A primeira medalha do Brasil mundiais foi de uma mulher. Há 18 anos, e até hoje, nenhum homem ganhou uma medalha sequer, enquanto a dupla Ana Marcela e Poliana já acumulam 23 medalhas. Os homens até subiram no pódio, mas somente nos revezamentos mistos, onde as mulheres têm sido sempre decisivas. Mulheres melhores do que os homens em todas as competições, isso mesmo, todas as competições. Eu estou falando de Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Jogos Pan-Americanos, Mundial de Praia, Mundial Militar, Pan-Pacífico. Em todas essas competições, as mulheres têm mais medalhas e resultados mais expressivos do que os homens. Essa diferença, entretanto, agora chegou a um limite quase que inexplicável. Estamos perdendo, ou melhor, já perdemos o domínio continental. Em 5 Olimpíadas de disputa das águas abertas, Paris foi a 3ª vez que o Brasil não teve representante na prova masculina dos 10 km. A 2ª vez consecutivas sem o Brasil na água, mas com a presença de outro país sul-americano na prova. Os Jogos Pan-Americanos recebem a prova dos 10 km desde o Rio 2007. A edição de Santiago 2023 foi a primeira vez que o Brasil não conseguiu classificar nenhum nadador para a disputa. Gente, estamos falando de participação, nenhum brasileiro na água. O Campeonato Sul-Americano Absoluto, recentemente disputado em Cali, na Colômbia, teve 2 provas femininas com dobradinha brasileira. Estou falando dos 5 e 10 quilômetros, onde as irmãs Viviane e Cibele Jungblut fizeram ouro e prata. Enquanto isso, os homens, pelo 2º sul-americano consecutivo, ficaram de fora do pódio da prova principal, os 10 quilômetros. Nesta prova, são 10 anos sem um homem vencer os 10 quilômetros da América do Sul. 10 anos! 6 edições de campeonato sul-americano. Mas por quê? Historicamente, tem mais de meio século de domínio no continente sul-americano da natação. A natação sempre esteve à frente. As águas abertas que entraram no circuito no início da década de 90 sempre teve o Brasil como protagonista.
Ainda somos o único país que já ganhou provas masculinas de Copa do Mundo, somos os líderes em melhores posições de Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos. Porém, o momento não é bom e estamos penando para recuperar essa liderança continental. E o pior, ficando cada vez mais distante do cenário de alta performance mundial. A verdade é que deixamos de ser competitivos. Homens e mulheres treinam igual no Brasil. São os mesmos treinadores, muitas vezes os mesmos treinamentos, mesmos programas. Fica difícil até de apurar qual o motivo dessa diferença de resultados. Enquanto não reconhecermos que algo precisa ser feito, iremos ficar patinando pelo vento, ficando para trás. Alain do Carmo é a referência masculina das águas abertas do Brasil. Campeão do circuito da Copa do Mundo de 2014, eleito o melhor nadador do mundo naquele ano, Alain era uma referência. Alain nunca foi o melhor nadador em termos de piscina, talvez ficasse até para trás de quase toda essa elite do cenário atual, na piscina. Mas foi um nadador que soube, dentro das suas limitações, desenvolver outros aspectos tão importantes quanto. Alain era um estrategista, um nadador capaz de nadar em águas quentes, frias, com correntes, a favor, contra, e jamais abandonou uma prova. A imagem de Alain completando a prova dos 10 km dos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima, no Peru, foi de arrepiar. Na gelada Laguna Bujama, Alain chegou quase 10 minutos distante dos 3 primeiros colocados, com traje rasgado e mal podendo executar as suas braçadas, mas completou. Aposentado desde 2022, Alain não viu o seu reinado ser tomado pela nova geração. Junto com Alain, outros nadadores foram parando e se afastando da modalidade. Apareceram novos talentos e algumas promessas. Com toda a renovação, o processo é lento e, por vezes, não necessariamente uma promessa vira uma realidade. A CBDA vem tentando. Uma nova proposta foi lançada, tentar encontrar na base novos valores em busca destes resultados. Infelizmente, as respostas ainda não são consistentes. São novos nomes que, pela necessidade de tomarem este lugar de liderança, que acabam sendo expostos e até cobrados por um nível que ainda não possuem. Mas qual é a solução para isso? Competir na Europa, participar de etapas de Copa do Mundo, incontestavelmente são provas de grande evento internacional e oportunidade de exposição para um nível que eles ainda não possuem. Mas se não conseguimos nem subir no pódio da América do Sul, o que iremos fazer indo para lá? Esse é o tipo de discussão que vai ter respostas distintas e conclusões ainda mais difusas. Não há uma unanimidade em qual seria o caminho a ser tomado. O primeiro passo é reconhecer da nossa deficiência. Já é um belo caminho de aceitação, de ajuste e para partirmos para melhores resultados. Lembrando que o nível atual das águas abertas masculinas do Brasil não é culpa dos atuais novos talentos. E jogar neles a responsabilidade pelos resultados que ainda não temos não vai ajudar muita coisa. O momento é de buscar alternativas, oferecer oportunidades e fazer uma melhor projeção para o futuro. Este foi o Coach Comenta.